Ao vivo? Boa noite, professor Boa Marcelo noite. Bueno. Salve, salve, meu amigo. Como é que estamos aqui no chat? 62 pessoas aguardando. Como é que está o ânimo da galera aí? Olha, a comunicação começou cedo aqui, de tarde, o pessoal aqui, ó, Maria das Graças já estava dando boa tarde. A Curunandana Daza mandou um Haribo aqui, boa tarde. Antônio, Terezinha, Rodrigo. Beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio CJ, tá? Podem usar e abusar aí do chat, né? Com respeito e paciência, tá? A gente está aqui para trocar ideia, né? Compartilhar aí nossa pequena bagagem de quase 30 anos do Marcelo, umas 25 anos minha aí de permacultura do consultor, então acho que a gente tem um pouquinho de história para contar, né? Vou só passar por uns nomes aqui para todo mundo se sentir aí fazendo parte da nossa live, né, da nossa primeira aula do workshop Tiny House Lucrativa, né? Tem a terra do Dominguinhos aí, e aí o meu vizinho aqui era filho do Gonzaga. Olha só, rapaz, essa história eu não sabia, não. Então eu descobri outro dia, o filho dele veio aqui, ficou falando do Gonzaga, quer dizer, o Olha neto, só. né? O filho Neto, do... né? Legal. Bom, vamos ver aqui então. Olha só, o Rodrigo, a Floricultura Flor de Acácia, Augusto Moraes, Beatriz, a Leide, Paulo Giraldi, Ana Rocha, Marina, Graziela, Rosana, Gladys, Mário, Zélia. Tem uns nomes mais complicadinhos, a Florestinha, o Tony, a Cecília, Ione, Geni, Cecília de novo, Edson, e por aí vai. Gente, são todos muito bem-vindos e bem-vindas, 121 pessoas assistindo. Esse início a gente vai com calma, com paciência, sempre aguardando aí o pessoal que está acabando de chegar ao trabalho, se preparando para assistir essa aula. Espero que todos estejam com bastante disposição, que a gente tem um bocadinho de conteúdo, né? Estamos bem animados aqui para a gente compartilhar, né? Então, eu sou Cláudio CJ, estou aqui com o meu amigo Marcelo Bueno. Já já a gente vai se apresentar um pouquinho melhor, explicar aqui a rotina aí, né, do nosso curso, 3 dias de curso, né? A ideia é que seja um curso bem intenso, tá? E, de novo, vamos usar bastante aí o chat na hora das perguntas. A gente vai tentar sistematizar para que também não fique desviando muito, né, do assunto. Então, tem todo um fio lógico aí, além de bioconstrutores, nós somos já professores desse assunto também há 2 décadas, então a gente tem também uma expertise aí, né, enfim, compartilhar, ensinar. Então, tem horas que a gente vai conseguir responder na hora, tem horas que a gente vai guardar a pergunta mais para frente, tem pergunta que a gente vai falar, vamos deixar isso aí só lá para sexta-feira, porque a gente ainda vai tratar nesse assunto, certo? Mas a ideia é que seja bem participativa, tá bom? Nós estamos aqui também com o nosso amigo Lico, nos bastidores, que ajuda a gente a fazer a transmissão, vai jogar os slides na tela, vai jogar alguns vídeos na tela. Então, quando vocês ouvirem falar com o Lico, é o nosso terceiro membro da equipe aqui, o Invisível, por trás aí das câmeras, tá? Cinegrafista também dos cursos que a gente tem filmado, de tudo que vocês vão ver aí. Além de tudo, amigo de infância aí do nosso querido professor Marcelo Bueno. Certo? Licão, acho que pode meter a minha apresentação já aí. Show de bola. Então eu venho para cá, né? Marcelo, eu estou sem visualizar a tela que eu estou olhando para minha palestra, só me diz se está tudo certinho aí. Está mostrando legal aí? Tá começando. Cadê aqui? Então, Só que onde é que eu precisa vou agora? maximizar. Apresentação de slides? Não, não é esse. Isso. Aí, Esse. deu certo. Só que eu acho que isso aqui vai sozinho. Vai. Beleza. Não, espera aí, tá andando sozinho, não quero que ande sozinho, não. Espera aí, pessoal, paciência aqui. Esse aqui, ó, entrar em tela cheia. Muito bem, agora sim, lugar certo, tela certa, vamos que vamos. Então, estamos aqui começando o nosso workshop Tiny House Lucrativa. Se vocês ainda não sabem direito o que é Tiny House, Marcelo vai explicar, porque essa palavrinha em inglês, né? Mas, basicamente, a gente vai ensinar vocês a fazer um chalezinho, uma casinha compacta. Eu gosto desse termo compacto. As Tiny House são casas
compactas. Por que casa compacta? Porque não é uma coisa pequena que está faltando alguma coisa para ser uma casa, não é um quarto. Não, a gente está falando de ter um banheiro, de ter uma cozinha, de ter uma salinha e de ter uma cama para a gente dormir, tudo isso em pequenos espaços, né? Essa é a ideia da Tiny House. E o Lucrativa, vocês vão perceber que a gente escolheu um projeto que cabe em qualquer quintal e que a gente tem algumas referências dos projetos já executados pelo Marcelo, pela equipe do Marcelo, de gente que está tendo bastante sucesso com esse projeto, com essa planta, né, para locação no Airbnb, tá? E locações de fim de semana e tal. A gente vai falar um bocado disso aí. Então, eu estou aqui como um colaborador, né? Eu sou professor, bioconsultor também, mas a minha participação aqui é de colaborador. O professor principal é o Marcelo Bueno, bioarquiteto e pioneiro das bioconstruções, né? Meu amigo é de longa data. Nós dois somos também, não por acaso, fundadores de 2 institutos de permacultura, dos mais renomados e pioneiros aí do Brasil. Marcelo fundou o IPEMA, eu fundei o IPOEMA, tá? Tudo aí no final do século passado para o início dos anos 2000, né? Então a gente realmente tem um bocadinho de estrada. E para mim é um grande prazer, Marcelão, estar contigo, viu, meu velho? Tamo junto. Marcelo, gente, então, como eu já falei, ele é o cara que começou a popularizar, assim, não é o único, né, para a gente também não magoar ninguém aí dos veteranos, mas ali, os 5 primeiros, Marcelo é um deles, né, e ajudou muito a popularizar, porque com o IPEMA, que é o instituto que ele fundou, deu diversos cursos, ensinou muita gente, e ele é arquiteto de formação, então ele traz essa expertise do arquiteto, ele vai contar a história pessoal dele, de onde que ele tem esse despertar para a ecologia, para a sustentabilidade, né? Mas saibam que vocês são sortudos de terem esse cara aí podendo ensinar aqui gratuitamente, tá? Bom, eu sou engenheiro florestal de formação, fiz meu mestrado em sustentabilidade aqui na UNB e também toco aí o Instituto de Permacultura, que é o IPOEMA, tá? É facinho de confundir, porque é só uma letrinha de diferença. O Marcelo fez o IPEMA, eu fiz o IPOEMA aqui em Brasília, né? Rimar, né? Para ficar, né, parecendo o irmão, e para a gente causar confusão mesmo. Né? Então a gente está nessa estrada aí bastante tempo, difundindo a ideia, certo? E a gente faz isso porque a gente tem uma missão, né? Uma missão pessoal nossa, que, enfim, a gente compartilha, né? Uma missão dos nossos institutos e uma missão aqui dentro desse curso, que é ajudar qualquer pessoa a construir casas ecológicas boas, baratas, rápidas e agora rentáveis, né? Faltou aí incluir o rentáveis, que é essa nova pegada, porque a gente percebeu que as pessoas precisam ainda de um atrativo a mais para entrar de vez nessa questão da sustentabilidade e ganhar dinheiro sempre é um atrativozinho interessante, né? Então, se você pode fazer algo para ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, ajudar o planeta, maravilha, certo? Bom, então, para fazer as casas ecológicas, bioconstrução, bioarquitetura, a gente escolheu, isso é uma escolha nossa, né, ter como norte essa ideia das tiny houses, certo? Então, a gente podia estar aqui falando sobre a técnica do pau a pique, ou a técnica do super adobe, ou estar falando de sistemas de captação de água da chuva, ou ainda de tratamento de esgoto doméstico, mas a gente escolheu as tiny houses porque a gente entende que é algo que contempla muito dessas outras coisas da bioconstrução, e, de novo, vocês vão me ver falar bastante nisso, a gente encontrou, e esperamos que estejamos certos com essa visão, uma forma de trazer mais pessoas para essa causa da sustentabilidade, com esse viés de, olha, você tem um quintal de 50 metros quadrados, né, na sua casa, então ocupa um pedacinho desse quintal com 15, 20 metros e ganha um dinheirinho ali, você vai fazer um bem para o planeta, a partir do momento que você está aplicando uma técnica construtiva sustentável, vai mostrar para as pessoas que eventualmente você aluga, né, esse conceito da tiny house e vai estar usando de fato uma técnica ecológica. Então, para nós, tem sempre esse viés aí da nossa missão pessoal, tá? Mas, falando de um ponto de vista mais objetivo e mais concreto, o que o curso vai te ensinar? Ele vai te ensinar a construir uma tiny house de 15 metros quadrados do zero ao acabamento, passo a passo. A gente filmou, a gente tem 2 obras filmadas, a gente vai usar as 2 para mostrar para vocês, filmando cada etapa, e o Marcelo vai explicar tudo, o que ele está fazendo ali naquele vídeo, por que está fazendo aquilo, como que faz aquilo, qual o nome daquela ferramenta, tá? Etapa por etapa, aí, o passo a passo, do zero ao acabamento, tá?
Nossa expectativa é que, até o final, você entenda tudo sobre esse processo construtivo, que é uma técnica desenvolvida pelo Marcelo. Ele juntou, né, ele não inventou nada, nenhuma roda nova, mas juntou alguns jeitos de fazer, né? Processo construtivo é uma palavra chique para falar o jeito de fazer, né? O jeito de fazer essa casa é um jeito que o Marcelo elaborou, é autoral dele, tá? E ele vai ensinar tudinho. A ideia, então, é que você seja capaz de fazer essa tiny house que, mais uma vez, vai caber no seu bolso, vai caber no seu quintal. E o melhor, isso é feito em poucos dias, um projeto ideal para locações. E por quê? Por que a gente para 3 noites da nossa vida para fazer um curso gratuito sobre bioconstrução, sobre bioarquitetura? Porque a gente vê que as pessoas não têm grana para construir. E um jeito de baratear a obra é você ser responsável pela sua obra. Então, quando você pega e faz, fica mais barato. Significa que você vai fazer sua casa sozinho? Não. Mas significa que você vai ter capacidade de repente, fazer a função do mestre de obras e contratar só um carpinteiro ou contratar só um ajudante de pedreiro. Isso vai dar habilidade, dar disponibilidade de cada um. Mas é uma forma, né? Então, você deter o conhecimento é uma forma de economizar na sua obra, tá? A gente percebe também, o Marcelo recebe uma tonelada de demanda para isso, eu também não conseguimos atender, porque falta mão de obra para construções ecológicas, né? Inclusive faz parte da nossa missão treinar também profissionais, pedreiros, enfim, carpinteiros, para começarem a fazer essas construções mais sustentáveis, né? O Marcelo percebeu ao longo da vida dele, e eu posso comprovar também, eu também tenho algumas obras de bioconstrução executadas, que o jeito que a gente faz, ele acaba sendo mais rápido, mais agilizado e muito mais simples do que as obras convencionais. Então, em função das obras convencionais serem demoradas e caras, isso é um dos porquês que a gente está aqui para ensinar vocês a fazerem bioconstrução. Outro porquê é que falta informação. Tem muito pouca informação ainda sobre arquitetura ecológica. A gente está muito feliz vendo aí um movimento grande nas redes sociais. Hoje, se você procurar, aí já vai encontrar uns 10 perfis aí grandes de bioconstrutores, muitos deles até alunos nossos, né? Sem querer revelar a idade, né? A gente é veterano, né, Marcelo, da história, então, e isso é muito bom. Quando a gente forma um aluno, que a gente quer ver ele indo para frente, ele fazer a coisa acontecer, não tem essa de concorrência, nada disso. A gente quer é que esse movimento cresça, né? E está crescendo, mas ainda é muito pouco. Tem uma coisa que é um pouquinho mais filosófica, que é esse lance de resgatar esse valor ancestral da autonomia. Antigamente as pessoas resolviam seus próprios problemas. Hoje a gente terceiriza tudo, né? Então você resgatar um pouquinho desse poder, essa capacidade, essa autonomia de você construir sua própria casa, isso mexe num lugar muito importante da psique humana mesmo, sabe? Você se sente muito bem quando você constrói algo com a sua própria mão e você bota a sua família dentro de uma casa que você construiu, que eventualmente sua família participou, sabe? Sua esposa, seu esposo, seus filhos, se você já tem filhos, enfim. Às vezes até você chama os idosos, chama os amigos e faz em mutirão. Isso é muito legal. Isso, sabe, dá um ânimo para a coisa. Deixa de ser um fardo, uma coisa pesada, meu Deus, fazer uma obra que não acaba nunca e passa a ser uma coisa prazerosa. E, por fim, já me repetindo aqui, a gente tem um grande porquê, aí, uma grande missão de expandir o movimento da permacultura, bioconstruções, vida sustentável. Quem nunca ouviu falar de permacultura, não se preocupe, a gente nem vai entrar nesse caso, mas você pode usar aí o vida sustentável como sinônimo, tá? Permacultura nada mais é do que uma metodologia para que a gente tenha uma vida sustentável. E uma vida sustentável passa por fazer casa, por produzir comida, por usar água, usar energia, se locomover, enfim, né? Tudo que a gente faz sobre o território tem um jeitinho de fazer sem precisar simplesmente destruir o planeta, que é o que a humanidade está fazendo hoje, certo? Existe uma evolução aí, pelo menos para quem vai entrar aí, digamos, aqui na nossa linhagem de conhecimento, né? Tem essa linha evolutiva, tá? Só para vocês terem uma noção, como é que você faz até virar um bioconstrutor, eventualmente virar até um professor de bioconstrução, né? A gente tem o canal da Morada Viva, o Instagram da Morada Viva, o canal do Ipoema, que se chama Permacultube, as redes sociais do Ipoema, onde a gente vai entregando conteúdo gratuito o tempo todo. A gente tem esses cursos semanais, né, que a gente até vende esses cursos eventualmente, mas que a gente está dando de graça, né? Então, por isso que está esse xizinho aqui. O valor desse curso, se a gente compara com outros cursos online, seja em que área for, né? Você passar 3 horas aí, ou 3 horas, 3 aulas, cada aula aí com 1h30, 2 horas, entregando esse conteúdo de valor que a gente tem, a gente poderia tranquilamente cobrar aí
perto de R$ 500, né, com esses cursos semanais, mas a gente está aqui dando eles de graça para vocês, tá bom? A gente tem um curso maior, que é o Construindo Casas Ecológicas, tá? A gente vai oferecer esse curso para ninguém lá, meu Deus, mas você achou que era... O curso é de graça. Vocês vão aprender a fazer a tiny house. Vocês vão ganhar, tá? No final do curso, o projeto arquitetônico da tiny house de 15 metros e mais uma surpresinha que eu vou deixar para contar só lá na frente. Tudo isso vocês vão ganhar, tá? Mas, para quem quiser aprender a fazer um pau a pique, a fazer um super adobe, a fazer uma casa grande, em vez de fazer uma tiny house, a fazer sistemas de aproveitamento de água de chuva, enfim, tudo mais que envolve casas ecológicas, que envolve bioconstruções, a gente tem um curso, tá? Esse sim a gente cobra, a gente vai oferecer para vocês. Quem quiser vai ter o direito, vai ter a oportunidade de comprar. Quem não quiser comprar, tá tudo bem. Com esse conteúdo aqui, vai sair fazendo a tiny house, beleza? A gente tem consultorias, né? O Marcelo cobra aí mais de 2 mil, eu também cobro mais de 2 mil. O Marcelo faz projetos arquitetônicos, eu faço projetos executivos, não sou arquiteto, né? Mas faço projetos executivos, em geral, aí mais de R$ 5.000 um projeto, e tem também as mentorias que a gente ministra, tá? Só para vocês terem uma noção que a estrada pode ser longa, vai depender aí da vontade e do entusiasmo de cada um, beleza? Qual é a estrutura do curso? A nossa rotina é essa, de hoje até sexta-feira, 19 horas, vocês entrem no link que a gente vai mandar pelo WhatsApp, que a gente está mandando no e-mail de vocês, e estaremos aqui compartilhando bastante conhecimento com vocês. Cada aula vai ficar no ar por apenas 24 horas, tá bom? Então, preste atenção. Por que é importante participar ao vivo? Para poder trazer as perguntas, tá? A gente não tem um outro canal de responder as perguntas que não seja o chat. Então, se você quer participar, quer interagir, tirar suas dúvidas, esteja ao vivo. Agora, você não pôde estar ao vivo, não demore mais do que 24 horas, porque o conteúdo vai sair do ar. Beleza? Então, CJ, como é que faz perguntas? No chat do YouTube. Se você está no computador, aí embaixo você tem o campo de comentários, ou aqui do lado. Se você está no celular, embaixo aí, clica no botãozinho para liberar os comentários e você pode perguntar à vontade, tá bom? Eu e Lico vamos estar atentos aqui nos comentários e vamos trazer as perguntas para o Marcelo. Presentinhos, presentinhos. O Ipoema, que é o nosso instituto, né, um deles, tem 3 e-books, certo? São conhecimentos complementares, são conhecimentos para uma vida sustentável, não são, tá? Não são livros de bioconstrução, são conhecimentos complementares. E a gente vai dar para vocês um ao final de cada aula. Então, hoje, no final da aula, eu vou explicar como é que você faz para ganhar o seu e-book Introdução à Permacultura. Na final de aula, da aula de amanhã, como é que você faz para ganhar o seu e-book Jardins Agroflorestais. E no final da aula de sexta, além do projeto que você vai ganhar, do presente surpresa que você vai ganhar também aí o e-book Manejo Sustentável da Água, tá? Na aula 3, que é a última aula, vai ter o resumo de todo o processo. Perdi a aula 1, não, assisti a aula 1, mas perdi a aula 2, vale a pena vir na aula 3? Vale, vai ter um resumo de todo o processo, a gente vai entregar o PDF, vai mostrar para vocês o que você tem que fazer para conseguir o PDF com o projeto arquitetônico, tem o presente surpresa, tá? A gente vai mostrar uma planilha de custos da obra e, principalmente, vai mostrar finalmente como é que ficou essa obra pronta que vocês vão começar a conhecer hoje, tá bom? Nosso plano de aulas. Aula 1, hoje, Tiny House, primeiros passos. Aula 2, uma casa feita em 3 dias. O quê? Uma casa feita em 3 dias? É verdade, uma casa feita em 3 dias, vocês vão ver, tá? Aula 3, segurança, conforto, beleza, economia e praticidade, quando a gente conclui e mostra para vocês a casa pronta. Beleza? Então vamos à nossa aula 1. Devolvo a bola aí para o Marcelo. Pode me tirar da tela aí, Lico. Maravilha. Então, gente, eu vou pôr aqui minha apresentação. Você já colocou? Mas tá... Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, não? Não, tá bom. Tá. Eu vou falar um pouco sobre a minha história, por que eu cheguei, né, a fazer isso, fundar o Instituto de Permacultura e tudo mais. Eu entrei em crise com a minha profissão, sou arquiteto e comecei a construir muitas casas aqui em Ubatuba, onde eu moro. Eu morava no sul de Ubatuba, um lugar muito bonito, cheio de morro. E aí, em 97, eu juntei um dinheiro
peguei uma bicicleta, ganhei, aliás, do último cliente meu, ele me deu a bicicleta e eu resolvi sair de bicicleta e fui lá do outro lado do planeta, na Nova Zelândia, e resolvi passear, ficar vivendo de um jeito, morando numa barraca e andando de bicicleta. E aí foi quando eu comecei a conhecer as casas ecológicas, as ecovilas, a permacultura. E foram 8 meses de viagem, né? E a minha casa era essa bicicleta aí, era tudo que eu precisava, estava nessa bicicleta. E isso mudou bastante o meu modo de ver minha vida, minha profissão, o que eu poderia fazer dali para frente, né? Bom, cheguei até o Monte Everest, não subi ele, né? Mas cheguei no pé dele. E também esse local, né, que é o Nepal, também foi um choque cultural muito grande, porque primeiro que quando eu cheguei lá em 97, ele estava em 2058. Então não era nem a minha data. Lá eles têm vários deuses. O domingo deles cai bem numa quarta-feira. E então é tudo tão diferente que contestou as minhas verdades, né? Tudo que eu acreditava, lá era tudo diferente, porque a cultura é diferente, a vida é diferente. As pessoas viviam como se vivessem há 200 anos atrás. Eles construíam a casa deles, faziam a roupa, faziam o sapato deles, produziam a comida deles, não tinha uma grande variedade. Morava em casa só de pedra, não tinha madeira, todas as pedras do telhado, uma chapa de madeira, de pedra, todas meio enroscada, com um pauzinho segurando todo mundo. Então foi um grande choque cultural que mudou muita coisa para mim. Bom, voltei ao Brasil, mudei minha casa, transformei ela numa casa mais ecológica, criei o IPEMA, que o CJ falou, e ministrei muitos cursos, me transformei num arquiteto ecológico, e estou aqui agora para falar sobre tiny houses, né? Por que tiny house? Porque eu também precisei, né, morar numa tiny house. Mas tiny house não é só uma casa compacta, vem carregada com alguns movimentos, né? Um movimento que gerou a tiny house, primeiro foi uma pequena crise que aconteceu, né, pequena, lá em 2008, nos Estados Unidos, que as pessoas foram perdendo as casas, ficou tudo muito caro, e começaram a achar uma solução, que seria morar nessas casas menores, que, na verdade, essas casas, algumas têm rodas, né? Então, eles conseguiram fazer os trailers, mas também um movimento junto, veio paralelo, que era o minimalismo. Que é isso? É um movimento ecológico, mas que tenta diminuir a pegada no consumo das coisas. Então, eles começaram a identificar assim, pô, tem tanta coisa em casa, tanta coisa que eu não uso. Começaram para morar numa casa pequena, você tem que escolher o que você vai pôr nessa casa, não dá para levar coisa que você não usa. Então, a tiny house é uma casa pequena e o minimalismo junto possibilitou que as pessoas habitassem essas casas menores com conforto, né? Então, morar numa tiny house, às vezes, talvez seja como se uma mudança também de comportamento, né? Uma mudança de hábito. Foi o que aconteceu comigo depois da viagem que eu fiz. Depois eu conto melhor para vocês, mas eu faço uma experiência de missão zero de lixo há 20 anos, e eu lavo todos os plásticos, dobro todos os papéis, separo, mas eu não jogo nada fora, está tudo guardado, né? E um dia posso vender, mas por enquanto a experiência é essa, é armazenar, ver se eu consigo controlar. Não vou dizer que eu não produzo lixo, eu produzo, mas eu não jogo fora e manejo ele para eu estar responsável por isso. Morar numa tiny house também é uma mudança, porque você vai ter que morar num espaço pequeno, que talvez você acreditasse que não é possível, e sempre a gente quer uma casa grande, espaçosa, mas uma casa grande, espaçosa, requer muito cuidado, dá muito trabalho, e uma casa menor é muito mais fácil de você cuidar.
Além do mais, que você gasta menos recursos para construir. Então, tem tudo é muito pensado. Por exemplo, esse quadro aí, na verdade, é uma mesa. De vez em quando ele é mesa, de vez em quando ele é quadro. Tem várias estratégias de móveis e da construção que faz você ocupar os espaços menores com sabedoria e conforto. Bom, eu falei para vocês que eu tive que me mudar. Eu morava numa casa razoavelmente grande para mim, né? Tinha escritório, sala, cozinha, 2 banheiros, um quarto, uma suíte, varandas. E, por causa das minhas filhas, eu precisei me mudar para a cidade. E eu não tinha muito recurso para construir uma casa grande. E aí eu tive uma ideia de comprar um container e, ao mesmo tempo, eu coloquei em prática essa técnica que eu estou usando para as tiny house, fazer uma cozinha extra container que fosse com essa fabricação rápida. Para você ter uma ideia, a construção da cozinha levou assim 2 dias, estava coberta. Em 2 dias tinha parede, né? Eu acho que com 3 dias já estava tudo colocado, as paredes, as portas, janela. Então, esse aqui é o container no começo. Aí, quando o container chegou, a gente cobriu, né? Esse espaço extra, tá vendo, de madeira, é a minha cozinha, minha área de serviço, minha sala. Aqui é a equipe trabalhando, então, isso foi tudo feito em 2 dias. Pondo a porta aí, você está vendo que a parede está ali, já tem a estrutura, a janela está ali sendo colocada. E em pouco tempo eu tinha uma casa para morar com 3 quartos, sala, cozinha. Aonde eu estou falando é esse quarto onde aparece essa parede. Essa porta que aparece, essa aqui do fundo. E tudo usando essa técnica que a gente vai estar mostrando para vocês, né? Bom, todo mundo tem esse sonho, né, de ter uma casa ecológica, né? Essa, na verdade, é uma casa que eu fiz e ela fica, por uma coincidência, do outro lado da rua aqui, minha vizinha, vizinho, é um amigo meu que mora nela. Eu construí para um outro amigo que vendeu e ele comprou. E essa casa é toda feita de terra e tudo mais. E demorou um certo tempo para fazer, apesar de a gente otimizar bastante o espaço, mas custa um dinheiro hoje para fazer uma casa dessa. Então, que a gente começou a pensar, que eu comecei a pensar assim, pô, como é que eu posso baratear uma casa? E como é que eu posso fazer? Na verdade, você falar para a pessoa a mão de obra, né, fazer mais barato, às vezes dá certo, mas o material é muito difícil você conseguir. O valor de uma obra é, assim, basicamente, 50% você paga para a mão de obra e 50% é custo com material. Então, é difícil, eu posso reduzir um pouco aqui a mão de obra, mas o material. Então, a outra forma de você baratear uma obra é fazer uma casa pequena, uma casa menor, mais compacta, vai menos material, a mão de obra cobra por metro quadrado. Se tem menos metros quadrados, então também vai ficar mais barato, né? E esse projeto até saiu para uma pessoa que me procurou querendo construir uma casa. Ela não tinha muitos recursos, queria fazer uma casa para alugar. E eu bolei esse projeto, que vocês estão vendo aí. Tem um banheiro, o banheiro é uma dimensão boa. Se você, depois que acabarem a aula, o box desse banheiro tem 85 a 90 de largura, né? Por acho que é 1,35 a 1,40 de comprimento. Então, se você for no seu banheiro, você vai ver que esse banheiro tem um tamanho bom. Então, eu quis criar um banheiro bem confortável. Cabe uma cama de casal, que pode ser mais alta e ter gaveteiros embaixo, né? Como se fosse um armário embaixo com as gavetas. Nesse projeto, ainda tem a cozinha dentro da sala, mas a gente mudou esse projeto.
tirou a cozinha e colocou para a varanda, e nesse local a gente pôs uma mesa ali com um computador, né, um pequeno escritório. E tem um deck, e como é para alugar, um atrativo seria um ofurô, né? Então, aqui é a planta vista de cima, né? O que é legal desse projeto também, que cada pessoa que compra o projeto faz uma adaptação, que eu confesso que eu tentei fazer as casas menores possível para ninguém mudar, porque era uma coisa que aquele primeiro projeto que a gente mostrou lá em cima, esse aqui, era um protótipo de vender essa planta assim, como estou vendendo as Tines, mas eu não consegui, porque todo mundo mudava. Vamos fazer um quarto para lá, vamos mudar a sala para cá. E eu falei, vou fazer uma casa menorzinha, ninguém vai mudar, mas mudam, por incrível que pareça, porque casa é uma coisa muito pessoal. Tem gente que aumenta o deck para um lado, tem gente que puxa para o outro lado, mas o projeto não muda, né? Marcelão, Tipo, opa, não perde o fio da meada, não. Só porque você falou a palavra vender e comprar 2 vezes. Eu vou aproveitar aqui a deixa. Gente, se você for lá agora no site moradaviva.com, vocês vão ver que esse projeto que o Marcelo está mostrando está à venda. Mas nós não estamos aqui para vender, tá bom? Ele vai ensinar gratuitamente esse projeto, tá? Então, entendo, é um produto que o cara vende e ele, por amor no coração, está aqui entregando para vocês gratuitamente, tá? O que a gente vai oferecer depois lá na frente é um curso mais completo que a gente quer dar autonomia para as pessoas, tá? Nós não estamos aqui para vender projeto, mas quem quiser já fique sabendo que lá no site da moradaviva.com.br tá cheio de projetinho lá, você entra lá e compra, beleza? Depois você vai lá olhar o valor do projeto que ele tá te dando de graça. Pode fechar o parênteses aí, toca o pau aí. e esse projeto aí é o campeão de vendas, né? A gente é o que mais a gente vende, né? Então eu escolhi um campeão aí para passar para vocês. Então vocês estão vendo aí, eu vou ter umas medidas melhores. Bom, vou mostrar aqui, depois eu mostro. É uma casa bem compacta, tem de largura 2,40 e de comprimento, assim, total, uns 6 metros, né? E com o deck mais 2 metros. Aqui existe uma maquetinha digital que sempre quando a gente vende o projeto, vem junto essa maquetinha, que mostra como é a estrutura da casa, como é que ela é feita, como é feita a estrutura das paredes e tudo mais. Você vê que é uma coisa bem simples, né? Uma pessoa que domine um pouco a carpintaria faz isso por si próprio, né? É fácil compreensão. Então, a casinha está assim, né? Esse peitoril aí tem uma empresa aqui na região que faz compra de umas senhoras de uma comunidade mais carente um trançado de bambu, e eles vendem, é um bambu tratado. Então, a gente usou como decoração, ficou bem bonito. Isso aqui é alguma ilustração, né? Uma ilustração ali está com terra, né? Por que está com terra? Porque você pode pegar a estrutura e pode fazer a parede do jeito que você quiser, né? A gente até tem alguns modelos que essas paredes, a gente vai estar falando daqui a pouco, na aula que vem, elas são feitas com chapas recicladas de tubo de pasta de dente, como o telhado. Então, são material de reciclagem. A estrutura toda de madeira de reflorestamento tratada. E a gente usa também uma técnica de jogar o barro por fora, tendo a placa por dentro, que é quase um pau a pique. Ou, se não quiser usar a placa, pode fazer. Então, você tem a concepção do projeto, você ganha estrutura, e as paredes, como eu te falei, cada cliente às vezes escolhe fazer de uma forma diferente, pode fazer de outro material. Agora, eu proponho fazer desse material porque ele é muito rápido. Você monta uma parede em horas, né? A gente montou uma casinha em poucos dias. Esse aqui é um cliente que a gente vai até falar bastante. Ele fez essas 2 casinhas, está muito feliz porque ele fez para alugar realmente. Tem algumas modificações, está vendo que ele já fez um murinho em volta do deck, porque ele queria uma privacidade. A porta que era de madeira, ele pôs um blindex, mas o projeto é o projeto, né?
não tem nada diferente. Aí a palhinha que eu mostrei do projeto, né? Que ele comprou também, a ideia. Então tá. Bom, mas antes, porém, da gente entrar no projeto em si, nos processos construtivos dessa casinha, a gente precisa escolher o local no terreno, precisa analisar ele, quais são as energias ou potencialidades ou interferências que esse terreno tem, que pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar, né? Por exemplo, aqui que ele pôs esse murinho aqui, é porque tem um vizinho mais lá para frente que ele, então ali, aquele lado lá tinha uma pessoa que poderia olhar aqui dentro, então ele, observando isso, a gente posicionou, a gente criou esse murinho. Então, analisando o terreno, uma das coisas que a gente precisa analisar, assim, que nos ajuda muito, é a posição do sol. Por que isso? Primeiro, para uma iluminação melhor na nossa casa. Então, geralmente, por exemplo, aqui é um lugar muito úmido, então a gente dá preferência que o sol entre pela manhã no nosso quarto. Outra, a posição do sol também, para a gente poder usar a energia solar, né? A gente pode usar o aquecimento solar. Se a gente está pensando em ser mais ecológico, mas ao mesmo tempo que ser mais ecológico, você vai virar mais econômico. Porque se você esquenta a água do seu banho com a energia solar, que é grátis, então você vai tomar um banho grátis. Esquentado grátis. Lógico, você vai pagar água, mas o calor, eu falo que é grátis porque um chuveiro elétrico é o grande vilão que consome energia de sua casa. Um chuveiro elétrico hoje em dia puxa 7.000 watts. Só para você ter uma ideia, segura esse valor aí, 7.000 watts. Uma lâmpada de LED, essa que está me iluminando aqui, tem 15 watts. Então, uma hora ela ligada, ela gasta 15. Uma hora o seu chuveiro ligado, ou o chuveiro elétrico ligado, gasta 7.000. Se você põe o sol para te dar essa energia grátis, olha a economia que você não vai ter todo dia, você usando o sol, você vai economizar 7.000 watts por dia. Faz uma continha, vezes 30 dias, quantos 1.000 watts você economiza, né? Mas para isso você tem, isso aí é um programinha, depois eu vou colocar. Tem uma versão, tem várias versões, né? Tem vários programinhas. Ele chama Sunseeker, que é tipo, a tradução é seguindo o sol. Então ele consegue pegar a sua localização, que nem aquele Google Maps, e ele fala o horário que você, por exemplo, aqui está a data. Em abril, dia 30, a posição do Sol é essa, e aí tem os horários, né? Que ele, às 10 horas está um pouquinho mais para cá, então ele está meio assim, né? Um funil. Mas já em janeiro, olha só a variação que ele vai lá para trás, né? Então, você vendo essas setinhas, é a posição do Sol. Você vê que o Sol, ele anda, ele muda de posição, e a iluminação, né? Aqui está mais fechada, menos luz do Sol, porque no inverno a gente tem menos horas de dia, né? E aqui em janeiro, com a potência maior, né? Então, esse programinha, você consegue saber exatamente por onde passa o Sol, como é essa curva aqui, ó. Você vira assim no 3D, tem uma árvore bem aqui na frente, mas eu tenho espaço aqui durante tal horas, durante, né, esse período tem o sol, depois vai ter uma sombra. Então, isso é muito legal, né? Então, isso aqui é outra coisa, é um GPS, né? Um GPS que eu baixei da internet. Ele pode falar a altitude também que você está em relação ao nível do mar. Se você está muito alto, é uma região mais fria, mais baixo. Também te dá suas coordenadas, né, no mundo, que talvez você consegue usar para localizar o seu terreno, né? Então, aqui de novo a linha. E aqui a ilustração do que eu acabei de falar. Então, você tem uma casa, olha só. Eu sei se vocês estão conseguindo ver que está escrito norte aqui, bem desse lado, e sul desse lado.
para frente está em O, que é o oeste, nas minhas costas, a casa, está o leste. Se você analisar essa figura, o Sol nasce sempre no leste e vai caminhando em direção ao norte, que era aqui na frente, e vai se pôr no oeste. Reparou que atrás da casa sempre tem sombra? Então é o seguinte: o sul, o Sol não passa lá, ele sempre vai estar de frente para o norte. Então a melhor posição para a gente colocar nossos equipamentos é na posição do norte, um telhado na posição do norte. E o sul vai ser sempre sombra. Então, se de repente você quiser fazer uma janela, uma porta, uma varanda, numa cidade que é muito quente, eu vi gente aí que é de Manaus, que é ali do Pará. Eu já morei um pouquinho em Manaus, é quente pra caramba. O Pará é mais fresco, mas assim mesmo é quente. Então, você pode ter uma varanda, uma porta que abre para o lado sul. Apesar que lá em Manaus e lá no Pará, o sol fica bem aqui em cima, né? Mas no Nordeste ainda dá para usar essa estratégia. E aí você tem uma sombra, então você tem uma fresca ali, né? E no inverno, né? Aqui, na verdade, é o contrário. Aqui é o sol do inverno e aqui é o sol do verão, tá? O sol do verão fica mais a pino, que nem eu falei, fica mais para cima, e é que nem a gente falou lá da latitude, que é Manaus. Manaus está muito próximo do Equador, então o sol fica mais em cima, né? E quanto mais ao sul, você vai ter o sol mais caído, né? Bom, e analisando essas figuras, então você sabe onde vai ter o seu telhado, a posição que mais bate sol, então, só para falar, é o norte, né? Aqui as 4 posições. E aí eu peguei um projeto até numa região muito fria, e a pessoa pediu que ela não gostava de passar frio, mas escolheu morar ou fazer uma casa num lugar muito frio. Então, eu fui lá e analisei lá, peguei a plantinha, fui lá no terreno, apontei a casa aí para o norte. Então, essa cor amarela é onde é o norte. Então, o amarelo eu pus como representando o sol, né? E o sul, como eu falei para vocês, no bate-sol, é o lugar da sombra, eu pus de azul, que lembra gelo, né? Então, eu precisava esquentar aquela parte de trás, que era mais gelada, e na frente eu ia tentar usar mais a potência do sol para esquentar o quarto, já que ele morria de frio, resolvi esquentar o quarto dele. Então, ali a insolação, né, o quarto, tudo esquentado, e aqui as ondas de frio querendo invadir a casa. Então, uma estratégia, fiz uma abertura em cima, para ver se o sol esquentava a parede que estava do lado do sul. Eu usei uma parede de tijolo ecológico que, com o sol batendo, ele vai guardando calor, né? Então, ia combater um pouco aquele frio que ia querer vir da parte sul, que também ia esfriar o tijolo. Então, para dar uma igualdade lá entre frio e calor, e ficar no 0 a 0, né? Bom, daí eu tive que colocar fontes de calor, né? Então, criei uma pequena lareira na sala, para ele ficar na sala confortavelmente, fica um negócio até romântico, e instalei um fogão a lenha para ele, um fogão a lenha bem assim, high-tech, fácil de ligar, que não saia fumaça, e ainda uma fogueirinha ali no deckzinho de trás, e no quarto dele também pus uma salamandra, que ele trocou por aquecedores elétricos. E o legal é que ele investiu em uma pequena usina de energia solar e produz toda a energia da casa off-grid, o que quer dizer, ele guarda nas baterias. Então, ele é totalmente desconectado da rede pública. Ele tem energia da rede pública, mas ele não usa, ele usa a energia que ele produz. Então, ele tem aquecedor solar, tem tudo isso, mas ele pode gastar com energia, porque a torneira é elétrica para esquentar a mão, porque o lugar é muito frio mesmo, né? E aqui no verão, às vezes é quente, então aquela janelinha que entrava o sol, a gente colocou uma abertura
Então, aquele lugar que era mais fresco, que é descendo o morro, a gente pôs uma porta legal para dando para um deckzinho. Então, o que acontece? O ar frio é pesado, ele desce, ele entra na casa, deixa a casa mais fresca, e o ar quente é leve, ele sobe e sai pela janelinha. Então, eu acabei usando essa estratégia para refrigerar a casa também nos dias de calor. E essa é a casa, né, que eu projetei, bastante vidro, para entrar o sol e esquentar a casa, né? Aí devia ser umas 3, 4 horas da tarde, o sol já se pondo atrás da montanha. Tá. Bom, agora, gente, a gente vai passar por um outro processo. Aqui eu tiro, você pôs aqui. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Marcelão. Hora eu falo de bioconstrução, hora eu falo de bioarquitetura, né? Soltei esse conceito maior aí, permacultura. Isso que o Marcelo acabou de apresentar para vocês, gente, é a arquitetura aplicada. Então, quando ele pensa em posicionamento, né, da sua planta, né? Quando a gente fala planta, é o desenho final, né? Quando ele posiciona essa planta no terreno, olhando para sol, olhando para vento, olhando para a temperatura, isso é arquitetura aplicada. Quando a gente pensa em otimizar os espaços, né, e fazer dentro de um espaço que ocupa pouco território, ter o quarto, a cama, isso também é a arquitetura. Geralmente, quando a gente fala de bioconstrução, está mais associado ao material. Tá? Então, aqui são as duas coisas que andam juntas. Tem uma arquitetura inteligente, uma arquitetura sustentável. Por que a arquitetura faz ser mais ou menos sustentável? Pela ocupação do terreno, você vai ocupar um lugar adequado, você não vai ocupar um solo, por exemplo, você tem lá no seu terreno uma área de brejo. Uma área de brejo é área de preservação permanente, você não pode aterrar o brejo e construir em cima do brejo, por exemplo. Se você tem barranco, você vai fazer palafita, em vez de cortar o terreno, que também é um impacto alto. Né? Você vai ser sustentável porque você vai economizar energia se você está fazendo aquecimento solar. Né? Você vai economizar energia se você tem iluminação natural. Então, a arquitetura faz ser sustentável, por isso que a gente bota o bio aí na frente, bioarquitetura, e quando a gente fala de bioconstrução, é que os processos construtivos também sejam de baixo impacto, também sejam ecológicos, escolhendo materiais naturais, escolhendo materiais de baixo impacto, evitando desperdício, né? E por aí vai. Beleza. Então, essa casa, ela, a princípio, é ecológica, porque usa materiais ecológicos. Se quisesse transformar essa casa numa casa bioconstruída, aí você talvez mudasse as paredes para uma técnica de terra. E aí já começou a fazer uma bioconstrução. Como eu te falei, cada cliente pode escolher fazer uma personalização que quiser, né? Bom, agora a gente vai começar a apresentar o início dessa obra, dessa tiny de 15 metros que eu mostrei a planta, né? Então, vou jogar aqui. Eu vou parando um pouco a filmagem para estar falando, né? Eu sei que tem algumas dúvidas, mas acho que o CJ está algumas coisas aí legais, de repente lá no final a gente pode estar respondendo tudo junto, porque eu acabo não conseguindo ver as perguntas aqui quando eu estou apresentando, tá? Bom, vamos lá. Tá aqui já. Tá assim? Tá bom? Tá. Então vamos aqui. Então, tá bom? Então, a gente está aqui, primeiro dia de construção de uma tiny house. Quais são os procedimentos? Primeiro, escolher o lugar. Então, aqui a gente é um lugar plano, a gente olhou a posição do sol, né? O lugar que dá vista. E agora a gente tem o projeto com as medidas aqui. No caso aqui a gente tem a medida 6 por 2,40. Então, eu coloquei já esses pontaletes que estão de pé, onde ele está cavando lá. Só que a gente precisa pôr no esquadro. O que é o esquadro? É que nem essa apostila aqui, ó. A gente tem esse ângulo de 90 graus. A gente precisa que as paredes sejam paralelas entre elas, senão ela vai ficar toda aberta, né? Não vai ficar muito legal. Para isso, a gente precisa fazer o gabarito, que é exatamente o que eles estão fazendo. A marcação é naquele pontalete, e ele está cavocando um outro suporte para colocar esses sarrafos aqui. Esses sarrafos vão montar um cercadinho em volta das medidas dessa obra.
a gente tem que encontrar esses pontos onde a gente vai pôr a base o suporte do piso. Então, a gente está achando isso. Bom, gente, eu vou tentar explicar aqui para você o que eu estou explicando no vídeo, né? Um minuto aí. Então, eu tenho na planta lá aqueles pontaletes que estão falando que precisa ter, sei lá, 6 metros, né? E outros com 2 metros, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso achar o alinhamento desses postes, né? Todos eles, que isso é a minha base, que eu não uso cimento, a minha fundação são esses postes. E para conseguir fazer isso e eles ficarem no esquadro, que nem ele falou, eu vou fazer um gabarito, que é isso? Com aquelas madeirinhas lá, eu vou fazer um cercadinho em volta do projeto, e aí eu vou pôr um prego da onde eu vou começar a obra. Vou começar a obra nesse sentido aqui, que está tantos metros de algum lugar daqui, num terreno, pode ser um muro, pode ser o vizinho, pode ser a rua. Aí eu sei quantos metros tem, eu falei, ó, quero começar aqui. Aí eu ponho o prego aqui onde eu quero começar, e aí eu vou puxar uma linha. Essa linha vai ser paralela a alguma coisa, né? Essa primeira linha é a primeira linha guia. Vai ser paralela a alguma coisa, ao meu limite do terreno, ou minha rua, ao meu vizinho, alguma coisa, à minha casa. Aí depois, para achar as outras linhas, né? Então, eu sei que também daqui a aqui eu tenho alguma distância. Se eu tenho um outro muro aqui, eu deixo lá, sei lá, 2 metros do muro, achei aqui, ó. Então, aqui a casa, então eu tenho a distância daqui, aqui, daqui, aqui. E eu preciso puxar essa linha agora. Essa aqui tá legal, porque é paralela àquela lá. Agora, essa aqui precisa fazer aquele ângulo reto, né? Eu preciso estar exatamente perpendicular, né? E para isso que serve o cercadinho. Porque se eu puxo aqui eu ponho um prego aqui, que eu medi aqui, daqui a aqui tem 1 metro, daqui a aqui tem 1 metro, mas de repente esse 1 metro não é tão certinho, ele fica torto. Eu preciso que eu pegue um esquadro, né? O que é o esquadro? O esquadro é uma coisa que eu sei que tem esses ângulos retos aqui, né? Então, eu pego um esquadro, né? Deixa eu mostrar o meu esquadro, só que ele é transparente. Isso é o esquadro. Então, eu venho aqui e pego com a linha e vou puxando a linha. Não, puxa o prego para cá. Aí, aqui. Aí, pá. Aí, eu achei. Essa casa está no esquadro aqui. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Vamos pôr o prego aqui no final da medida do projeto. Vou puxar a linha e vou conferir esse esquadro. Depois eu puxo essa linha aqui, vou conferir esse e esse. Então, por isso que serve o cercadinho, porque o prego pode andar. Eu tenho uma margem em volta do projeto. Bom, continuando lá. Espera um momentinho. Tá. Então, acho que vocês entenderam aí. Bom, vamos colocar aí. Depois a gente vai fazer um gabarito, que é um cercadinho em volta desses pontos, aonde a gente vai traçar essas linhas aqui, ó. Tá vendo? E nessas linhas a gente tem que achar esse ângulo reto, para ficar todos os postes alinhados e também paralelo entre eles. Porque esses pontos vão gerar o suporte do piso, que são essas madeiras aqui. Então, as medidas que estão nessa planta, tá esse esteio com esse esteio aqui. Só que vocês estão vendo que a gente está fazendo um esteiamento por fora. Esse esteiamento por fora é para a gente montar o nosso cercadinho. E a gente tem que achar o nível. A gente está estipulando que a gente vai tirar 50 lá, ó, e vamos ver o que vai dar aqui, porque o terreno tem um certo desnível. Então, o que a gente está fazendo aqui? Está achando o nível que a gente vai ter a obra. A gente estipulou que a gente quer 50 centímetros nessa parte. Esse aqui vai ser o nível que a gente escolheu, né? 50 centímetros do piso. Mas o terreno tem uma queda para lá, a gente não sabe quanto vai dar lá. Então, o nível de mangueira, que é uma coisa muito simples, é uma mangueira cheia de água, usa-se o princípio do vaso comunicante. Então, o que eu
colocar aqui o nível de água, tem que dar lá. Independente do terreno estar irregular ou não. Eu sei que esse nível é igual lá na altura daquele poste. Aqui tem 50, lá pode ter 60, talvez, ou mais. É isso que a gente está fazendo. Então, o nível da casa é esse aqui. E vamos ver o que, é que vai dar lá no final da casa, o desnível, mas a casa vai ficar com o piso alinhado e não torto. Se a gente for seguir o terreno, aí a casa teria um nível meio torto, né? Então a gente está seguindo um nível de vasos comunicantes usando a mangueira de nível. Aqui a minha mangueira de nível está dando o nível correto aqui, devido ao terreno ser irregular, está dando 90 centímetros. Então tem uma diferença de 40 centímetros em relação àquele ponto lá. Bom, gente, vou tentar traduzir aqui também. Está bem ilustrado, mas vou tentar traduzir. A gente faz essas casas mais altas que o solo, né? Então, eu estipulei que eu queria 50 centímetros aqui de altura nesse ponto, né? Porque se eu colocasse 50 centímetros aqui, imagina a casa ser enterrada aqui dentro. Eu teria que cortar a terra e tudo mais. E a minha ideia, aqui é um lugar muito úmido, a minha ideia é que eu saia do chão, né? Então, eu estipulei, eu pus um pau aqui, marquei 50 centímetros. Aí eu vim com aquela mangueira de vaso comunicante e coloquei outro pau aqui, que era no final da marcação da minha obra. E aí a mangueirinha tem água dentro, ela vai, aonde a bolha de água parar aqui, vai parar aqui também. Então, isso aqui é paralelo, é quase o nível do mar, é uma coisa paralela. Porque se você fosse por 50 centímetros aqui, por 50 centímetros aqui, o que vai acontecer? Você vai seguir o terreno, e aí sua casa vai ficar torta. E se você não segue, você põe 50 centímetros aqui, e vai vendo, dependendo do desnível, aqui tem até 1 metro de altura, pode até ter 2 metros, dependendo do desnível, né? O terreno é esse aqui. Então, a mangueira de nível é importante para a gente pôr a casa no nível. O esquadro foi para pôr a casa no esquadro, né? Não ter paredes tortas. Então, essa é outra técnica. Eu vou ter uma casa retinha e não interessa o desnível do terreno. É lógico que aqui vai ter mais madeira do que aqui, mas a gente vai saber a altura e vai poder usar esse material sabendo onde vai ter que cortar e tudo mais. E a gente enterra a madeira, né? A gente enterra até um solo firme, se arrumar uma pedra aqui já na superfície, a gente já para, mas normalmente a gente enterra até 1,5 metro no máximo, porque essa casa é muito leve e os vários postes juntos, todos conectados, eles não afundam, pela leveza da casa. Bom, beleza. Deixa eu pegar o livro primeiro. Ele gravou? Então, a gente já está colocando esse gabarito no nível que vai ser a casa. Então, a altura da casa é essa aqui. Então, tá vendo, gente, que ali tirou um nível e agora a gente marcou. A casa vai ser preciso ali onde eu estou pondo a mão. Mas olha aí, o nível do terreno. Você tá vendo aí, ó a diferença que eu cheguei aqui no final, né? Muito mais que os 50 que eu coloquei lá. Aqui tá dando 90. 40 centímetros tem essa queda do terreno. Por isso é importante tirar o nível, né, de mangueira, realmente é uma coisa simples, e também estipular a altura que você quer. Então você escolhe um ponto, a gente escolheu aquele ponto para tirar o nível de todos os outros pontos. Então, essa linha aqui foi a que a gente estipulou como uma linha mestra de alinhamento em relação a alguma coisa. No caso, a gente achou que esse alinhamento está legal em relação à posição do Sol. E agora a gente está puxando essa linha aqui, é essa aqui, ó. Que eles estão pondo um esquadro lá.
E aí, depois que eles acharem essa linha aqui, a gente vai começar a traçar essa linha aqui e vai colocar no esquadro ali, com as medidas que estão aqui na planta. E aí a gente vai achar o outro esquadro aqui, vai achar essa linha mestra. Aqui, tá vendo? Daqui aqui tem 2,40. É exatamente dessa linha aqui para trás, vai surgir outra linha com 2,40. Então, cada cruzamento de linha vai surgir um pilar, que é o suporte do piso. Então, aqui, por exemplo, nesse cruzamento, vai ter um pilar. Ele está fazendo isso aqui para achar o ponto no chão, né? Porque é muito difícil eu saber daqui para lá aonde está dando no chão. Então, é isso que está acontecendo. Você viu que a primeira linha eu vou ter que escolher em relação a alguma coisa. Ao limite do terreno, a rua, a minha casa. Essa é a mais importante. A segunda linha é também sobre um afastamento, se você está num lote pequeno. Então, você fala, eu quero deixar 1,5 metro, 2 metros do vizinho. E aí, só que essa linha que você está traçando vai ter que ser... Uma é paralela, né? Você mediu da rua 4 metros de um lado, 4 metros do outro, ficou paralela à rua. Essa segunda tem que ter no esquadro, essa segunda linha. E todas as outras linhas têm que ter esquadro. Então, você tem 2 linhas mestras e agora vai sair a casa inteira. E no cruzamento, como ele está falando, a gente vai pegar um pêndulo, né, que é um prumo, na verdade, e sabe que nesse cruzamento vai sair uma base. A casa a gente não usa cimento, não usa fundação. Não é uma casa sem cimento algum. Então, com o prumo, eu consigo achar exatamente o local que vai ser no chão. Então, a gente vai repetir esse processo em todos os cruzamentos que são as medidas que estão na planta. Então, tá vendo? Agora ele marcou aquele pilar, agora eu estou fazendo onde é a nossa fundação. Então, esse buraco, você está vendo que ele é maior. E por que isso? Porque se eu colocasse só aquele pauzinho fininho, vou falar para você que ele aguentaria o peso da casa, ele até poderia aguentar, porque uma carga vertical aguenta muito peso, mas ele afundaria na terra, né? Então, quanto mais larga a minha base, eu tenho mais atrito do solo. Então, é que nem o petroleiro no mar, né? Esse exemplo eu sempre dou. O petroleiro é pesado pra caramba, ele é enorme, né? E ele é um aço, mas ele tem uma superfície tão grande na superfície do mar, da água, que a força da água, né? Aquele negócio causa um atrito que não afunda. Agora, se eu pego aquele petroleiro e põe ele de frente, aí eu diminuo o atrito com a água, ele afunda que nem uma bala. É a mesma coisa com o que a gente está fazendo aí. A gente usou um pau mais grosso, porque vai ter atrito. Vamos supor que se eu pegasse essa caneta aqui, que até é grossinha, e fosse enfiar na areia, tem lá um atrito, mas eu consigo. Aí você faz ao contrário, tenta enfiar assim, ó. Fica muito mais difícil, né? Porque eu tenho mais superfície de atrito. Então, eu te uso esse poste mais largo para isso. Agora, mas meu terreno é encharcado, é uma lama, é não sei o quê. Aí eu usaria uma sapata, né? Aí eu teria que apelar para uma estratégia de sapata de concreto ou pedras grandes que causaria mais atrito para apoiar o poste em cima. Então, Marcelo, a ideia disso é o atrito. Só que você já aproveitou e variou aí para o tipo de solo. Chegou uma pergunta agora. Se o solo é arenoso, se você botaria cimento, se dá para fazer desse jeito? Então, solo arenoso é um dos solos melhores que tem, porque areia é pedra moída. Por mais incrível que o pessoal ache que o solo arenoso é ruim, se você ficar jogando água na areia, ela vai compactando e pedra, vai virar um solo que é quase uma pedra. A argila não, ela é expansiva, ela é maleável. Você joga água, a água entra dentro dela, ela acaba amolecendo
muito legal, né? Afunda o meu poste, né? Então, você pode pôr pedras grandes, porque a ideia é aumentar o atrito com o solo, né? Que nem o petroleiro, né? Quanto mais atrito, quanto mais mole meu solo, mais atrito eu tenho que criar. Nossos pilares, que vai ser a base do piso. A ideia é a gente cavocar até achar um solo firme. No caso aqui, a gente chegou muito raso, porque a gente chegou em pedra. Então, pedra é muito firme, eu não preciso quebrar essa pedra, porque eu já cheguei numa coisa muito firme. Aqui também o buraco foi um pouco maior, mas também chegamos em pedra. E lá, estamos tendo que cavar bem mais, que o solo ainda não apareceu firme, né? Apesar do solo aqui não ser aquela rigidez, a gente já está com vários apoios na pedra. Isso aí vai me dar uma garantia que a casa vai estar bem ancorada, né? Uma casa sólida em cima da pedra, não existe coisa melhor. E como a gente sabe que está chegando no solo firme? A hora que a cavadeira começar a bater e a gente sentir que está mais difícil de tirar a terra, é o solo firme. Mas no caso, como essa tiny house é muito pequena e muito leve, praticamente o diâmetro desse pilar, distribuído em vários locais, qualquer solo aguentaria. Porque a carga que eu vou ter em cima está muito distribuída e é muito leve. Então, esse aqui é o primeiro pilar do suporte da casa. Tá? Essa é a base. Tem que chegar nesse nível aqui. Daqui para cima sai o piso. Então, se passaram mais ou menos umas 2h30, desde a hora que a gente estava aqui, a gente já conseguiu colocar os pilares. Lembra que a gente estava fazendo um buraco? Esses pilares estão apoiando essa estrutura aqui. Esse pilar tem de 20 a 25, então ele tem uma base maior que é bom para ficar no solo e também para ter uma compressão no solo. Um fino desse tem menos superfície, então ele pode afundar. Esse aqui não, é muito melhor. Aí está apoiado esse aqui, que é de 10 a 12, ele aguenta um vão maior. E aí esse aqui pode ser mais fino, porque ele é de 8 a 10, e esse vão aqui é de 2,40. E esse aqui tem 1,5, ali tem 3, mas é suficiente para a carga que a gente vai ter. Passa aqui. Então, agora vou explicar um pouco sobre a resistência dos materiais, né? Por que usa uma madeira mais larga num vão, depois usa uma madeira mais fina em outro vão, o que isso representa, né? Bom, eu tenho um apoio aqui, né? E tem outro apoio aqui. Se eu usar uma madeira muito fininha, o que vai acontecer? Eu vou ter vai começar a carga que eu coloco aqui, ela não vai aguentar. Então, cada madeira dessa aqui aguenta, tem uma relação para o vão em metros que ele aguenta. Então, mas já pensou se eu coloco uma madeira assim, né? Vamos supor que aqui tenha 3 metros. Se eu usar uma viga de 15 centímetros de altura, aguenta fácil um vão de 3 metros. Mas não aguentaria um vão de 6. A mesma madeira, se eu não tivesse esse pau aqui, esse vão de 6 metros seria muito para essa madeira. Então, teria que ter mais altura aqui. E aqui eu acho que eu teria que, para ter um vão de 6 metros, eu teria que ter pelo menos uns 30 ou 40 centímetros. Eu estou mais para os 40 centímetros. Então, quanto mais eu aumento a distância, mais eu aumento o vão. Quanto menor o vão, né, eu vou dividir no vão aqui, posso ir diminuindo a altura. Então, a relação é essa. Se aumenta o vão, a madeira tem que aumentar a altura. Se eu diminuo o vão, eu posso diminuir. Então, é mais ou menos isso que acontece. Esse de 50 e 50 que eu estou mostrando aí, é porque eu vou pôr um assoalho, que é uma madeira muito fina.
entendeu? No filme, a gente está dividindo de 50 e 50, porque a madeira que a gente vai colocar aí tem 2,5, ela é bem fina. Tá vendo? Por quê? Porque aqui em cima vai um assoalho. O assoalho só aguenta esse vão. Então, esse vão aqui, essa madeira de 8x10 está confortável, tá vendo que não tem problema nenhum. Só que o meu assoalho eu preciso desse vão menor, porque ele não aguenta um vão maior. O eucalipto é uma madeira toda irregular, essa madeira bruta, né? Então a gente já pode pedir, na hora que for comprar, para eles aplanarem uma face. Tá vendo aqui, ó? Uma face está aplanada. Por que isso? Vai facilitar eu colocar no nível. E o meu assoalho precisa ficar retinho. Se for tudo torto a madeira, ele vai ficar todo torto. Então a gente pede uma face aplanada, justamente para a gente poder colocar a madeira e ficar tudo no mesmo nível. Esse eucalipto aqui é mais fino, essa ponta, do que esse aqui. Então a gente também precisa adaptar para que esse fique no mesmo nível que esse, porque essa espessura está um pouco menor que essa. Eu pedi uma bitola igual, mas o eucalipto é muito irregular. Então vem uma bitola mais fina, outra mais grossa. Então a gente vai adaptando, mas o importante é que isso aqui fique plano. Não é sem casca, cara. Então, isso aí é uma técnica que você vai fatiando ali o que você precisa desbastar, e aí só naquele lugarzinho que vai encostar no outro poste é que você precisa nivelar. E como é que você acha o nível? É aquela linha que vai passar em cima de todos os postes. Você puxa essa linha, e aí, se tiver alguma coisa irregular, ele vai empurrar a linha para cima. E também, se vê que alguma coisa está, alguma linha mais para baixo, talvez precisa pôr um calço. Tá vendo a linha aí, ó? Ele tem que seguir que a linha fica certinho. E aí, o que ele está fazendo? Essa linha está com o assoalho colocado. Então, ele já está contando a espessura do assoalho. Aí de 50 a 50, né? Ele aplanando para poder ficar retinho no assoalho. Então, se fosse uma madeira quadrada, a gente não precisaria estar aplanando, porque como essa aqui, ó, é tudo retinho. O eucalipto, ele é todo irregular, então precisa planar ele para que o assoalho que está ali, ó, fique sempre no mesmo nível, né? E então o que a gente está fazendo o trabalho agora? Estamos testando a tábua do assoalho para ver se tem alguma coisa que a gente precisa passar plana ou não. Então, esses pregos que a gente está usando não são pregos normais, porque a gente está situado no litoral, onde tem muita umidade. Esses pregos aqui são galvanizados a fogo, então eles não enferrujam, tem uma durabilidade melhor. Mas a gente não segura a casa pelo prego, sempre está apoiado, tem um encaixe. O prego fixa a madeira, né? Não posso pendurar simplesmente uma casa apoiada num prego, porque senão, né, se esse prego estraga por algum motivo, a casa vai ceder. Então, o prego serve só para fixar as madeiras. Elas são apoiadas nas próprias madeiras ou nos encaixes que a gente faz. Então, aqui a gente está fazendo a base do deck, né? Aqui é o corpo da tiny house. Aqui é um deck. Você está vendo que a gente está usando o mesmo nível e o mesmo processo. A gente tem que dividir de 50 em 50, porque a espessura do assoalho, como do deck, não aguenta um vão maior. Esse distanciamento de madeira na casa, né, os vãos que a gente segue, tudo está relacionado à espessura da madeira. Esse aqui tem 2,5, aguenta de 50 em 50. Essa aqui já tem uma bitola de
8 a 10, já está aguentando 2, 2,30, 2,40. Essa aqui é um pouco mais grossa, tem 10 a 12, ela já está aguentando 3 metros de comprimento. Então, cada madeira, com a espessura, aguenta um vão maior. Aqui. Tá vendo que e esse piso chama assoalho. Tá vendo que ele tem um encaixe. E tá vendo que tá ficando tudo retinho, porque antes de pregar ele, eles andaram com essas tábuas por cima de todo o piso, achando se tinha alguma irregularidade, e aí passava aquela pranha, né? Se comprar madeira quadrada, não precisa fazer isso. Por que, Marcelo, você não comprou a madeira quadrada? Na época, houve uma grande inflação da madeira serrada. Então, o eucalipto continuou a melhor opção, mais barata. E a ideia era fazer uma casa mais barata. Então, por isso que a gente não usou a serrada, né? Porque estava um valor muito maior. Então, essa casa a gente usou bitolas, 2 ou 3 tipos de bitolas, na verdade 3 tipos de bitolas, e comprimentos iguais. Por quê? As madeiras estão todas misturadas aí também, mas todas as madeiras servem, a não ser que a bitola maior, que é a base, a outra mais grossa, que é o suporte dessas madeiras, o resto são todas bitolas iguais. Então eu posso usar como coluna, como travessa do telhado, como piso. Só que a dos pisos vieram apreinada. Mas isso também não me impede de usar uma apreinada de viga. Tudo foi calculado, com certeza. Mas eu não tenho perca. Essa madeira aqui não está servindo em lugar nenhum. Porque todas as madeiras são iguais, as medidas são muito parecidas, né? Também isso ajudou bastante. Aqui. Então, aí é o assoalho, né? Agora vai entrar um outro tipo de piso, que é o do deck, que ele é diferenciado. O assoalho precisa ser juntinho, né? Não pode ter fresta. Por isso que eles estão tendo todo esse trabalho, tá vendo? Eles empurram para ficar bem apertadinho, depois prega ali. Então, esse é o piso dentro da casa. A gente já terminou o piso. O que acontece agora aqui? O limite da minha parede acaba aqui, porque é o alinhamento que eu tenho lá, que vai ter minha varanda. A gente vai tirar esse pedaço para a parede terminar rente ao meu assoalho. Daqui para lá começa o deck. Tá? O deck é outro tipo de madeira, né? Ele não precisa ser juntinho, ele tem espaçamento, justamente para a água cair, escorrer no vão. Mas a espessura é a mesma, né? Então é por isso que o espaçamento de 50-50 é igual para os dois. Só que um é encaixado e o outro tem um espaçamento entre cada peça. Então aqui a parte interna eu uso esse tipo de madeira, que é próprio para interior, e aqui é uma outra madeira que é o deck, vai ter os espaçamentos, né? Então são 2 tipos de madeira diferentes. Tá? Aqui vai ficar no tempo, na chuva, e esse aqui vai ficar no interno. Aqui quando chove a água cai nesses vãozinhos aqui, e aqui tem um arredondadinho para você não machucar o pé. Esse aqui é uma coisa plana só, né? A 6x12 é aquela... Aí eles colocam um calçozinho, tá vendo que eles põem uma guia para ficar tudo igual, eles usam uma guia, né? Para ficar com a mesma medida lá, tá vendo? Hoje, segunda-feira, a gente começou 8h30, 9 horas, aquela enrolada.
mas conseguimos fazer isso. Marcamos a obra, fizemos buraco das fundações, que é colocar os eucaliptos de 20 a 25, que são enfiados direto no solo, a gente não usou cimento. Fizemos travessão, colocamos a base do assoalho, o assoalho e o deck. Então hoje acabou, estamos com o primeiro o piso pronto, para amanhã começar a subir a estrutura. Então tá, gente. Isso tudo num dia, né? A gente já chegou no piso da casa. Então, amanhã, que é o segundo dia, a gente vai continuar a explicar como é que começa a subir a estrutura que vai apoiar o telhado, as paredes, né? E tá vendo que é muito rápido. É uma obra limpa, sem cimento, né? Eu não sei se deve ter muitas perguntas que eu acabei não vendo nenhuma. Tem um bocado de coisa, eu fui sistematizando aqui. Mas antes de começar as perguntas, deixa eu falar uma coisa. Amanhã, galera, o Marcelo citou algumas vezes a telha a para de pasta de dente, a parede com o mesmo material. Isso tudo a gente vai mostrar amanhã, tá? Esse é um material bem diferenciado mesmo, é uma matéria reciclada, tá? Do resto da produção de pasta de dente, tá? Então vocês vão conhecer isso tudo amanhã, beleza? Então amanhã estrutura, paredes, tá? E cobertura, beleza? E no último dia, vocês vão ver a casinha pronta, beleza? O projeto que a gente vai dar para vocês, o projeto arquitetônico, entenda uma coisa, existe um negócio que se chama projeto arquitetônico, que é o desenho. Existe uma outra coisa que se chama projeto executivo. O projeto executivo tem um detalhamento de cada peça, se tem um corte, tem o desenho de como é que faz o corte. Tem tá? as listas de materiais. Tem as listas de materiais. Tá? Isso é o projeto executivo. O que a gente vai dar para vocês é a planta. Então, vocês vão ter todas as dimensões, tá? E pode encarar, beleza? Eu fui listando aqui as perguntas e eu fiz a bobeira eu fui jogando aqui no Word, fiz a bobeira de não trazer os nomes, então não vou saber o dono de cada pergunta, mas espero que todos estejam aí para poder ter a sua pergunta respondida ou adiada para amanhã ou depois, dependendo do assunto, beleza? Algumas eu já vou até ler e meio que comentar aqui, outras eu vou jogar a bola para o Marcelo, né? O pessoal sempre fica querendo entender melhor essa coisa da madeira, que madeira é essa, madeira tratada, como é que é esse tratamento, né? Aí tem um amigo aqui que falou, mas tem que jogar o óleo queimado, é bom botar uma lona na hora que enterra na fundação. Dá uma geral aí sobre essa coisa do eucalipto tratado aí, Marcelo. Bom, o eucalipto tratado é diferente do outro eucalipto que não é tratado. Primeiro que existe também qualidades de eucalipto, mas o tratamento faz a madeira ficar igual em todas. O Citreodora é uma madeira mais dura, então para aguentar aqueles vãos, né, maiores, às vezes é legal usar um Citreodora porque é uma madeira mais dura, mas o tratamento é igual para qualquer uma das madeiras. Então ali, passar o Neutrol se quiser, pode passar, mas como eu te falei, ela vai ficar enterrada. Se você quiser dar uma melhoria nisso, muitas vezes eu ponho areia em volta do poste e jogo água. Lembra aquela história de compactar a areia? Às vezes é melhor que você jogar a terra, porque a argila guarda água, a areia não guarda água, a areia é pedra, pedra não absorve água, é impermeável. Então, se você tem um entorno do poste com pedra, a água vai bater ali, vai afundar, vai para o fundo. Se tiver umas pedras embaixo, ela vai querer achar um lugar que vai absorver aquela água. Pode ser uma alternativa também para ajudar, mas eu tenho construído há 30 anos, os postes tudo enterrado, eu usei poste da companhia elétrica antiga, então já chegou o poste na minha casa com 20 anos no tempo, e ele estava bom. Alguma parte ruim, geralmente, quando você tira uma cerca, você vê que quem mora aí no meio rural nunca apodrece aqui, só apodrece no nível do terreno, ali que tem uma maior ação de micro-organismos. Então, nesse nível aqui, que é uma faixa muito pequena, se você quiser ali cavocar com a enxada, ver como está a situação, passar o tal do Neutrol até ali,
e enterrar de novo, né? Porque senão você vai baixar o nível da ação do micro-organismo. Ajuda, óleo queimado, tudo isso ajuda, mas a madeira é tratada, né? Ela aguenta ficar. Tudo isso ajuda. Plástico não, porque plástico você vai, se cai uma água lá, não sai nunca mais, vai ficar lá água lá, né? Plástico é besteira. Mas um óleo queimado, alguma coisa, não tem problema nenhum, tá? Aí falaram da madeira quadrada, é mais fácil trabalhar. Lógico, eu comecei a fazer todas as primeiras tiny houses, eram todas de pinos. Subiu 100%. Aí eu voltei para o eucalipto, que não subiu 100%. Mas Marcelo, se e o assoalho? O assoalho dessa aí está no eucalipto cerrado ou é pinos? Está no eucalipto que a gente apranha, né? A gente pede para a usina... Estou falando do assoalho mesmo, a peça cerrada, quadrada. O assoalho, propriamente dito. O assoalho é tratado também, né? Eucalipto. Todas as madeiras são tratadas. Não tem nenhuma madeira que não é tratada. Mas eucalipto ou pinos? Essa é pinos, né? Tá. Então, estrutura, eucalipto tratado, assoalho, pinos tratado. Isso. O deck também é pinos. Por que pinos? Porque o eucalipto ele é bom de empenar e bom de rachar. Então, quanto mais fino, fica ruim, porque daí ele empena muito facilmente e também trinca. O Pinus não. E o Pinus tem uma qualidade, ele absorve 100% do preservativo. Então, ele faz de deck, ele aguenta bem mais, né? Porque ele aguenta 100%, ele absorve 100%, né? Desculpa. Então, a madeira quadrada, se você tem barata, tranquilamente, dá para substituir tudo por madeira quadrada. A gente optou por madeira do eucalipto, porque o eucalipto não subiu de preço na época. E só para dar um exemplo, a gente vai mostrar até. Eu fiz uma tiny house para mim, que é o modelo lá que está no site, de 25 metros quadrados. Até foi um dos cursos que a gente fez, o desafio de fazer em 12 dias. Eu fiz tudo de pinos, não tem uma madeira redonda. No mês seguinte, eu gastei 22 mil reais para fazer. No mês seguinte, apareceu uma pessoa querendo construir. Eu fui fazer o orçamento da madeira, já estava 30 mil para construir a mesma casa, em um mês. E tudo porque o pino subiu 100%. Agora as madeiras estão voltando, estão ficando não mais barata, mas pararam de subir. Então, estão começando a ficar pinos e eucalipto o mesmo preço. Se você encontrar opção, com certeza a madeira quadrada é mais fácil de construir. Marcelão, deixa eu dar só uma resumida aqui nesse lance do tratamento, para explicar para a galera que esse tratamento do eucalipto e do pinus tratado, você compra ele como madeira tratada, não é que alguém passou um pincelzinho com netrol, um pincelzinho com polistém, com verniz, não. É um tratamento industrial, onde é impregnado dentro da madeira por meio de pressão mesmo atmosférica. Tem um líquido, essa madeira está embebida dentro de um líquido, e tem uma pressão enorme que joga na força mesmo, na porrada, para falar o português claro aqui, esse produto para dentro. E esse produto repele qualquer bichinho comedor de madeira. Tá? Então, é outro patamar de proteção da madeira em relação a passar um neutron, um pentóxido da vida de pincel. Então, falando assim, se tem algum problema de se intoxicar, porque são madeiras tratadas, né? Esse material tem uma super regulamentação. A meu poste que eu comprei lá, agora já fazem quase 40 anos, né? Esse aí não tinha nenhuma regulagem e usavam alguns venenos perigosos, que eles eram solúveis. Sei lá, serrar a madeira, o veneno estava ativo. Esse tipo de veneno aí, esse preservativo, ele é insolúvel. Que isso? O cara falou para mim, você pega a madeira aqui e põe dentro do copo, ele não vai misturar com a água. Você pode até beber a água que não vai ter contaminação. Você pega essa madeira e coloca no solo, ele não vai se misturar com o solo. Então, a única forma que ele é perigoso é quando você destrói a madeira. Como você faz isso? Pondo fogo. Você vai destruir o corpo que ele está e, logicamente, esse veneno vai evaporar. Então, nessa hora que
você queima a madeira, aí sim é perigoso. Mas, de outra forma, é um material inerte. Ele falou que é insolúvel, pode deixar dentro da água, não contamina. E isso, eu tinha um sócio que ele era bem radical. Ele, antes da gente começar a comprar essas madeiras, indicar, ele foi lá na usina que trata, que é aqui perto, e fez todo um enquete com os caras, viu como é que era. Eles não jogam nada fora, é sempre reutilizado. E ele aprovou. E o cara era também engenheiro florestal, que nem o CJ, e ele falou: Marcelo, realmente eu sabatinei os caras, vi tudo, conhecer todo a planta lá de tratamento. Realmente eles têm umas leis muito rigorosas, porque exatamente eles usam para casas, né? Assoalho vai para uma casa, então ele sabe que vai para dentro de uma casa. Então tem leis rigorosas. O único problema é queimar, que eu sempre falo nas obras: não façam fogueirinha com a madeira que sobra da obra, que é perigoso. É isso. Agora sim, está normatizado, está dentro da lei e tal, mas sim, é um veneno. Tem muita gente que tem sensibilidade à tinta que você passa na parede. Vai usar um madeirite, um compensado, tem gente que tem alergia àquela cola que está no compensado, tem gente que tem alergia a verniz, tem gente que tem alergia a esmalte de unha, caso de mulheres que têm muita alergia, um belo dia qual que é o esmalte que ela está passando na unha. Então, assim, a nossa sociedade é envolta em produtos tóxicos, sim, né? Então não é que é uma coisa totalmente inofensiva, mas ele é preparado, produzido para que não saia na água e não saia assim no ar inodoro. normalmente. Você só chega na madeira, você põe no nariz, você não tem o cheiro do produto. Isso. Né? Marcelo, deixa eu seguir aqui que eu anotei 22 perguntas, algumas mais comentário e tal. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E lembrando que já eu vou botar o link aqui do nosso e-book Introdução à Permacultura de brinde para vocês que ficaram aqui até o final, tá? Ó, uma dúvida sobre a sombra embaixo da casa, no solo. Imagino que plantas, mato, bichos continuem se desenvolvendo embaixo da casa. Como se faz para, por exemplo, evitar que o mato cresça? Então ela está falando da palafita, né? Essa parte de baixo da casa. Essa é uma pergunta que o pessoal sempre tem. Então, na minha casa, em todas as casas que eu faço, não nasce mato, porque não tem luz, né? Pode nascer na bordinha ali, que o sol bate aqui, mas debaixo da casa não nasce nada, porque na sombra é difícil alguma planta nascer, né? Bicho, se ele estiver passando embaixo da casa, é melhor do que passar dentro da casa, né? Então, só que esse sistema de palafita tem duas grandes vantagens. Quando você encosta a casa no solo e é num lugar úmido, essa umidade sobe para dentro da casa, sobe pelas paredes, né? Começa a ficar 10, 15 dias de chuva, sua casa fica tudo... Quando você sobe, essa umidade do solo não consegue subir nem pelas paredes, nem pelo solo, e você cria um espaço arejado também para lugares quentes, é muito bom. Você tem um espaço que passa uma ventilação, né? E nunca tive problema com isso, né? O mato, sim, vai nascer na borda, mas aí você maneja, embaixo da casa, não. É isso aí. Mas uma pergunta aqui ainda no pacote, eu acho que já respondi, mas a pessoa pergunta se dá para impermeabilizar com resina de mamona. Verniz, stain, resina, seja de mamona, seja do que for, ela faz uma proteção mecânica contra as intempéries, contra sol e chuva batendo, que pode sofrer mofo, pode sofrer com musgo, né? Pode sofrer com aquela decomposição de seres micróbios, né? Seres pequenininhos, bactérias e tal, que são aquela que o Marcelo estava falando do encontro ali com o piso. A grande preocupação de derrubar uma estrutura são insetos que comem madeira. O cupim é apenas um deles. Tem o cupim, tem o caruncho, que é um microbesourinho. Então, essa madeira tratada, ela evita os bichinhos de comer, tá? A resina de mamona protege do sol e da chuva e tem um impacto estético. Então, são tratamentos diferentes. Para você garantir a resistência da sua estrutura, a resina de mamona, o verniz, o polistem não resolve. Cadê a próxima pergunta? Qual o diâmetro da madeira mais grossa? Então, a madeira que apoia o piso, Marcelo, qual o diâmetro que você usou aí? Então, a gente só usou nesse momento
a madeira é de 20 a 25 centímetros de diâmetro, um negócio assim, né? Vocês viram lá pela imagem, né? Mais ou menos isso. E aí, interrompe. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro que eu não preciso de uma madeira dessa grossura dali do piso para cima, para segurar o quê? Um telhado tão leve, né? Não precisa. Posso usar madeiras bem mais finas, que economicamente é melhor. E esteticamente também, porque as minhas paredes são finas também. Outra coisa, essas madeiras grossas, elas na lista lá, se eu tenho aquele desnível que a gente contou, né? Aqui, né? Esse desnível aqui, que aqui essa madeira aqui é maior que essa, e você precisa comprar. Então, a lista só muda naquela primeira listinha, que é os eucaliptos de 20 a 25. Só tem essa. Então, você tira o nível antes de comprar e vê se vai precisar comprar alguma madeira, se tem um desnível muito grande. Então, aí só muda aquela listinha. O resto da lista de material é sempre igual. Então, eu posso construir a minha casa em qualquer terreno. Eu só vou mudar a lista dos 20 e 25 de diâmetro, que são poucos postes, né? São 6, no caso da de 15. Perfeito. Para lugar com muita chuva e umidade, as formas de isopor para construir paredes que isolam a casa de frio e calor são uma boa opção? Elas agridem muito o meio ambiente? Deixa eu pegar essa. O isopor, assim como o plástico, é um derivado do petróleo. Então, a nossa sociedade precisa urgentemente de parar esse tipo de produto. Porém, você vai ver amanhã, infelizmente estou sem o nome da pessoa que perguntou, a técnica que o Marcelo vai apresentar para a gente, você faz um colchão de ar. O ar é o maior isolamento térmico que tem, melhor até do que o próprio isopor. Então, com essa técnica que o Marcelo faz, você até teria um vão, um espaço para botar isopor, para botar lã de vidro, para botar qualquer outro material isolante. Mas só o fato de você deixar o ar ali, você já gera um baita impacto na conservação da temperatura, né? Quando a gente fala... O isopor é um monte de bolinhas de ar. Bolinha de ar, né? Aquelas blusas que você vê assim, né? Aqui, né, que você viu agora aquela imagem do Papa com aquela blusa cheia, que é uma blusa para o frio, né? É o que é? Ele está cheio de vão de ar. O ar que é o isolante. Então, o vão entre um é o que acontece aqui. Vamos supor que bate muito sol nessa minha chapa aqui. Ela vai esquentar. Mas ela precisa ter tanto calor para esquentar o ar aqui, para esquentar a outra chapa, para poder passar para dentro da casa. Então, só se tiver um incêndio do lado da casa, porque somente com o sol não vai ser capaz de conseguir esquentar o ar a ponto dele esquentar o outro lado. É isso aí. Qual é o material da cobertura do telhado da casa que você chamou de campeão de venda? A casa campeã de venda é essa plantinha, tá? De 15 metros quadrados, mas a gente está usando essa técnica em todas as plantas de tiny house. A gente vai mostrar amanhã. É o material de tubo de pasta de dente reciclável. O pessoal vai na fábrica que produz as embalagens para ser tubo de pasta de dente, pega o refúgio deles, né, tipo o lixo dos cortes, põe numa certa temperatura, e então eles fazem tanto a telha como as chapas, né? E a gente então está usando um material reciclado, né? Que é um material que poderia estar indo para um lixão, está virando um outro material que vai ser usado por muito mais tempo, né? Uma telha que vai durar muito, a parede, numa casa. Isso aí. Bom, moro entre muita vegetação. Será que as casas duram? Aqui em Ubatuba chove 3.600 milímetros, é a média, e também aqui a Mata Atlântica, 80% da cidade é um parque, né? Aqui tem muito mato, e foi aqui que eu comecei a construir há 30 anos e mais uns quebrados. E a minha casa tem esses 30 e poucos anos, está de pé, né? E é no meio do mato, você nem com o Google Maps você consegue achar ela de tanto mato que tem em volta. Show.
Ó, aí começa o pacote das perguntas que vem das curiosidades antes da gente começar o assunto específico, né? Que você começa o assunto, aí as dúvidas vão ficando mais específicas. Mas tem perguntas aqui, e já vou falar elas em pacote, porque elas vão ficar para amanhã e depois. Sobre exigências de CREA e de prefeitura, né? Tem umas 3 perguntas nisso. Aí tem uma pergunta curiosa aqui que a gente pode falar rapidinho no final, com quem vocês aprenderam, daqui a pouco a gente fala essa. A casa é resistente? Segura a chuva, tal, já explicamos bastante, sim, vai durar a vida inteira. E mais umas 2, 3 perguntas sobre o custo do metro quadrado, custo da obra. No final do curso, lá na sexta-feira, a gente vai mostrar uma planilha, tá? Que tem todos os materiais utilizados e os valores de mercado, né? Na referência lá do Marcelo, que está em Ubatuba, mas muito desses materiais mudam de região para região, né? Então você precisa orçar na sua região, mas a gente vai entregar essa lista, o resumo, né, da lista a gente vai mostrar para vocês, beleza? O que mais que tinha aqui? Tá, que madeira a gente indica, a gente já falou, é pinos no assoalho e eucalipto. Ok. Bom, e aí, Marcelão, com quem que você aprendeu? Com quem eu aprendi? Vou falar para você que aprendi olhando um pouco as casas que eu vi, né, na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, e um pouco de ser criativo e precisar construir, por exemplo, precisei construir aqui para mim, e todas essas, por exemplo, estou falando de tiny house, eu moro numa tiny house, estou propondo esse tipo de construção de estrutura, eu construí para mim, primeiramente, eu tinha um cliente que trabalhava numa companhia elétrica, não tinha dinheiro para construir, e ele falou, tem um ferro velho de poste lá perto de onde eu moro, será que a gente pode usar esses postes? Aí falei, nossa, legal, né? E foi ver o preço. Para minha casa inteira, que tem quase 100 metros quadrados, eu gastei na época estava aquela coisa do dólar, né? Eu acho que eu gastei, para fazer a casa inteira, $300, com frete, que veio de longe. Então, era um material super barato. Então, eu comecei a construir muita casa com esse material, né? E agora, quando eu precisei vir morar aqui numa tiny house, eu já trabalhava com essas telhas recicladas de pasta de dente, tinha chapa, fiz umas paredes para mim com essa chapa, deu certo, estou aqui morando. E aí fiz uma primeira tiny house lá para o pessoal do Pindorama, né? Ficou super linda, eles fizeram o acabamento agora, mostraram as fotos. E eu comecei a fazer várias tiny houses. Eu fiz outra para mim aqui, e aí pipocou e todo mundo está fazendo desse jeito. E até casas maiores que uma tiny house. Eu fiz uma casa aqui de 160 metros, o cara usou esse material. Estou fazendo umas outras de 90, 80 metros. Os caras estão querendo... Por que eles querem usar esse material? Que é rápido. Quando eles veem o pessoal trabalhando na obra e vê poucos dias, você viu ali, poucos dias, de repente tem parede, já tem porta, já tem telhado, só sobrou hidráulica elétrica, a rapidez tem encantado as pessoas a quererem esse material. E fica parecido com essa parede aqui, porque, na verdade, essa parte aqui estou dentro do container. E essa parede aqui atrás, acho que é aqui, né? É drywall, porque o cara do container vendeu drywall, mas é quase a mesma coisa, só que o drywall é muito frágil, ele é papelão com gesso. Se eu jogar um balde de água ali, vai amolecer. Se eu jogar 2, já estou abusando. Esse material é impermeável, ele é muito difícil pegar fogo, você tem que ficar com lança-chama ali, ó, que a gente usava o lança-chama para amolecer ele, para fazer cumieira, não pega fogo fácil. Então, ele é impermeável, durável, né, diferente do drywall. E o drywall, hoje em dia, está ficando bem difundido, né? Então, esse sistema aqui que eles usaram é o steel frame, que é usado com alumínio e placa de gesso com papel. O que eu uso é o wood frame, é papel com as placas da reciclagem, que é super resistente. Boa. Deixa eu contar da minha parte. A minha história com bioconstrução, ela começa com permacultura. E o que a permacultura concede para as pessoas, né, pelo menos no meu nível, no nível do Marcelo, que eu estou chamando de nível, é o nível pessoal de intensidade que a gente se entregou para a coisa.
é autonomia. Quando você entende a permacultura enquanto um princípio filosófico, muito mais do que um conjunto de técnicas, você quer resgatar a sua autonomia. O australiano que inventou esse negócio, são 2 australianos, ele tem uma premissa que é o seguinte: seja responsável pela sua própria existência. Quando você entende o que ele quer dizer, você fala, cara, eu preciso construir a minha casa. E aí, então, eu fiz o curso de permacultura, mas eu não aprendi a fazer bioconstrução. E aí eu aprendi a fazer bioconstrução do mesmo jeito que o Marcelo, fazendo. Eu, como engenheiro florestal, tinha noção de estrutura de madeira. Na engenharia florestal a gente aprende estruturas de madeira, mas eu não sabia nada sobre fechamento de parede. Mas eu sabia que as casas, hoje, no planeta, 60% delas são feitas com terra crua. Sabia que as casas do centro-oeste brasileiro são feitas de adobe, que as casas do nordeste brasileiro são feitas de pau a pique. E sabia que a terra que eu tinha no meu terreno para construir era uma terra que dava para fazer adobe, dava para fazer pau a pique, dava para fazer qualquer técnica de terra crua. Meti a cara e fiz. Depois, não parei mais. Tem algumas obras construídas de terra hoje, nesse modelo aprender fazendo, né? Então, assim, vocês já saem com uma vantagem na largada, que é, hoje em dia, ter professores, consultores, prestadores de serviço para ajudar. Na nossa época, não tinha muito. Tinha a sabedoria ancestral, a sabedoria antiga dessas casas, que era o jeito de fazer da população brasileira, né? Pessoal, eu vou pintar mais umas 2, 3 perguntas aqui no chat. Eu já vou colocar agora, estou enviando o link do primeiro e-book, tá? Então, esse é um e-book de introdução à permacultura, pegando esse link com que eu acabei de falar, que a permacultura me concedeu essa autonomia, né? Então, a permacultura, ela não te entrega receitas, mas ela te ensina a você construir as suas receitas, seja para construir, seja para produzir comida, seja para gerar energia, e você vai ficando esperto em como ter uma vida sustentável, tá? Tinha passado umas perguntas aqui para a gente começar a finalizar. As placas, onde acha? Isso vai ser perguntado 508 mil vezes até sexta-feira. Já vou botar o nome aqui a primeira vez. Eu não sei, parece que quando a gente fala essa palavra, as pessoas estão sempre distraídas, porque a gente tem que repetir 1000 vezes. Estou brincando com vocês, que é a experiência própria nossa. T-Plaque, tá? Procura no Google aí, T-Plaque. Tem na minha cidade? Provavelmente não. A loja entrega na sua cidade, então você tem que fazer conta e ver se vale a pena, tá bom? Cadê as outras perguntas? Então, substituir, assim, eu estou com muitas obras lá na Bahia. E por incrível que pareça, tinha uma cidade vendendo a telha, mas não tinha as placas. Aí a minha cliente pegou, mas então vou usar o que tem aqui. Comprou madeirite, home, mas é mais caro que a placa. Ou algumas pessoas até preferiram comprar o USB, que é aquele compensado cheio de restinho de madeira, que também é um pouco mais caro que a placa. Mas na opção usaram essa porque a fábrica fica em São Carlos, né? A gente tem lá no projeto, tem o nome da vendedora, o telefone dela, né? Mas alguns lugares fica o frete muito longe, muito caro, aí pode usar outra opção, que é a opção que usam nos Estados Unidos, né? Na Europa. Eles usam o USB, que é aquela placa toda de reciclagem, né? De madeira, que é tudo colado. É isso. Olha, usa-se o que para vedação nas emendas das placas? Amanhã o Marcelo vai falar das paredes, a gente volta com essa pergunta, mas tem uma técnica chamada mata-junta, né? Uma tabueira, você... a gente está melhorando cada vez mais, né? Mas a gente vai falar mais para frente, né? Senão a gente vai entregar a casa pronta daqui a pouco. Exato. O que mais? Bambu é viável? Depende do que você quer fazer com o bambu. Existe bambu para ser estrutural, mas ele é mais sensível, tem que ser o bambu certo, tem que ter um tratamento bem certinho, mas sim, existem muitas bioconstruções de bambu, tá? Mas o bambu é um capítulo à parte em bioconstruções, existem, sabe, informações, conhecimentos e cursos inteiros de bambu, tá? Mas, e lá sim, a gente usa bambu, só que é um bambu trançado, e é uma espécie de bambu, né? Uma taquara lá, e tratado. Então, uma parede, se você quiser, pode fazer toda a volta. Eu fiz uma casa aqui de 180 metros, tudo por dentro tudo por fora de bambu, e por dentro eu joguei barro para ficar lisinho, que nessa parede aqui atrás. Certo. Aí a outra pergunta é essa, mas a gente fala amanhã também, quando falar de paredes. Dá para barrear ou fazer tadelate nas paredes?
Dá. Você vai precisar criar um agregante. Pode ser um chapisco com a massa piso sobre piso, pode ser uma telinha, né? Mas dá sim para você fazer o acabamento. Hoje uma cliente acabou de pedir isso para mim. Perguntou exatamente isso. Beleza, gente. Vamos deixar para amanhã, que senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. E amanhã Isso. a gente tem lá mais imagem, mais coisas legais. Pessoal dizendo que não achou o link, está aqui, ó, no chat, tá? E eu fixei. Vou botar também na descrição do vídeo, tá? Então, quando a gente encerrar esse vídeo, eu consigo vir aqui e botar ele na descrição do vídeo. Beleza? Pessoal, recapitulando, amanhã vamos falar das estruturas de pilares, paredes, cobertura. Vocês vão entender esse lance dessas paredes e desse telhado aí de pasta de dente. Na sexta-feira, um vídeo que resume, mostra toda a obra acabada, mostra como foi feito o acabamento. Vamos entregar uma planilha de custos estimados, vamos entregar o PDF do projeto arquitetônico da 15 metros, vamos entregar um outro presente surpresa, tá? Vocês vão adorar, que a gente vai contar só lá na sexta-feira. Quem mais? E é isso, vamos mostrar a casa pronta, que é o principal, né? Eu acho que todo mundo deve estar doido já para ver a casinha pronta nessa altura do campeonato. Beleza, gente? Marcelão, valeu, como sempre, a parceria. Lico, obrigado aí, meu irmão. Valeu aí todo o apoio. E contamos com a presença de vocês aí amanhã, viu, gente? Estejam atentos aí no WhatsApp, no e-mail, que a gente vai jogar o link lá para vocês, tá bom? Amanhã, abraço aí, boa noite. Às Obrigado aí 19 horas. pela atenção também. Bye, bye. Valeu, galera. Boa noite.